Oi, o meu nome é Mishik e eu quero me aprofundar um pouco sobre jogos indies e jogos famosos e qual a diferença entre eles e quais são os meus favoritos. Esses dias eu e meu amigo, a gente estava conversando sobre jogos que a gente gosta bastante e ele me apresentou The Binding of Isaac e eu apresentei pra ele Mouthwashing, que é um dos meus jogos favoritos. E isso girou uma chavinha na minha cabeça de que, caralho, jogos indies são muito melhores do que jogos famosos, né? E agora eu quero falar merda durante 10 minutos. O primeiro ponto que eu quero entrar é jogos indies no geral. Eu sempre amei Sally Face, Mouthwashing, Undertale, e eu reparei que a maioria dos jogos grandes e famosos hoje em dia são bem medianos. Claro que a gente tem algumas exceções. Por exemplo, eu amei muito Death Stranding e é um jogo relativamente grande. Do Hideo Kojima, criador de Silent Hill, com certeza já ouviu falar dele. Mas jogos indies são lindos, a trilha sonora é bem feita, pode pegar Undertale como referência. Tudo é muito bem trabalhado, bonito, bem feito. Os personagens fazem sentido e faz você querer ficar naquele universo. Faz você querer zerar aquilo em um dia. Você querer explorar todas as conversas que você podia ter falado com alguém, platinar. Vontade de você sorrir é uma das obras que deixa o seu coração quentinho. Que enquanto você tá jogando, você. Tudo que te acerta, tudo que é mostrado na tela e fora dela também é muito impactante e bonito. Um exemplo muito bom também é It's Taken Two, que foi um jogo que ganhou o Oscar com muito pesar, que é um jogo simplesmente muito bom. Eu joguei com um meu amigo meu e eu gostei bastante. Ele é muito bonito também. Trilha sonora não me apeguei tanto, mas dá pra ver que você tem um carinho naquele jogo. Temos muitos jogos que são incríveis. Inclusive, tem jogos que são muito melhores do que já ganharam Oscars, por exemplo. Hades, Celeste, Outer Wilds, Hollow Knight, Stardew Valley. Todos eles são jogos muito bons. E que trazem sentimentos, que traz você para entrar naquele mundo e faz você se afogar de cabeça naquilo. Isso é uma sensação que é incrível, porque normalmente essa sensação vem de jogos que são confortáveis, jogos que te deixam com um sorrisinho bobo na cara, jogos que são feitos com amor, que não tem um intuito 100% de ganhar dinheiro, mas que são feitos pra só deixar você feliz. Ou às vezes te dá medo, te dá sensação heróica, te dá. Às vezes você só é um ganso que rouba coisas e faz. E eu acho que esse é o coisa mais linda daquilo, o sentimento que te traz enquanto você joga um jogo indie. E aí a gente tem os jogos famosos. Com certeza você já ouviu falar de Garden of Bambam, ou algum jogo de mascote, ou um dos. Né, você sabe.
é o maior exemplo de rage bait. Se você não sabe o que é rage bait, é basicamente uma expressão gringa que a datação mais básica possível seria uma brincadeira para gerar raiva. Mas Mystic, o que é rage bait? Rage bait basicamente é quando você faz uma coisa que foi feita para ser ruim ou mal executada, ou estranha, ou feita para ser falada sobre o público tão porcamente e você ganha dinheiro sobre isso. A maioria dos raid bait são basicamente jogos de mascote. Por exemplo, Garden of Bambam, que é o maior exemplo disso. É um jogo merda, feio, sem história, horrível e que por algum motivo milhões de pessoas fizeram vídeos sobre essa porcaria. E alguns não são nem irônicos. Com o decorrer do tempo, a gente foi ganhando tantos e tantos jogos de mascote e jogos ruins ficando famosos. E eu tenho tanta preguiça. Claro que tem jogos bons dentro disso. Mas se você reparar, a maioria deles é indie. E é aí que eu quero chegar. Durante o decorrer dos anos, você pode notar que os jogos foram ficando sem sentido. Triste, sem dar emoção, sem fazer você sentir nada. Só são jogos por jogos. Jogos que você normalmente nem chega a jogar. Você espera seu youtuber fazer um vídeo e aí tá bom pra você. O que é ruim, porque você perdeu a experiência de jogar um jogo diferente de antigamente, que uma pessoa esperava pra ler quando não tinha nem internet pra ler um detonado. Claro que eu não tô sendo. Na minha época era melhor. Até porque. Mas parece que esses jogos super famosos e depois de, vamos falar a verdade, um ano ninguém mais vai lembrar deles. Ninguém se importa realmente. E esse é o maior problema. Uma coisa que deixou de ser sobre um entretenimento legal e que você se diverte tanto e que é bonito e. Não, agora é só um jogo. Outro jogo de mascote. É. Claro que isso não se volta só em jogos de mascote. A gente pode usar jogos famosos também. Cyberpunk era completamente uma bomba. Um jogo mal elaborado, feio, sinceramente. E a gente pode falar sobre GTA 6, que eu acho que completamente vai ser horrível, mas isso vai ficar para outro vídeo. Jogos de empresas grandes hoje em dia estão seguindo essa mesma linha dos jogos Rage Bait. Jogos vazios, jogos que só são jogos, feitos para ganhar dinheiro. Jogos que fazem você andar de um lado para o outro só para dar mais 2 horas para não dar refund na Steam. Jogos como da a empresa que não deve ser mencionada. Normalmente ninguém mais se importa. E mesmo que ela fizesse uma causa muito bom, de tantos jogos ruins e todo aqueles mal feitos e mal elaborados, ninguém ia jogar. É triste, mas é realidade. E eu posso dar uma reclamadinha pessoal também sobre o Oscar. O Oscar, ou como a gente chama ele, de GOTY, que é Game Awards, que é basicamente um Oscar de games. Eu chamo de Oscar, mas eu cego certo é GOTY. Eu chamo de Oscar, mas é preguiça. Basicamente uma competição de todos os jogos que foram lançados naquele ano são feitos por uma crítica, onde tem milhões de prêmios e avaliações, mas a maioria que ganha hoje em dia não é muito boa. Eu tô falando de Astro Ball. Eu não fiquei feliz com aquilo. Basicamente, um jogo que só vai para basicamente um tutorial de controle, o que é meio triste. Mas também os competidores daquele ano eram meio paias, onde uma DLC, um jogo que quase ninguém jogou, zerou, e é um jogo de um robô que voa.
Claro que Astro Bot não é horrível. Ele é bonitinho, ele é legal, ele é divertido. Mas, sinceramente, não é muito bem um GOT. Teve jogos que lançaram naquele ano que mereceu muito mais. Só que claro que o GOT tem um imenso preconceito com jogos indies. O GOT parece que não se importa muito com esses jogos que não são grandes empresas, e isso reforça que o GOT é roubado. O que é triste. O GOT quer uma premiação antes para mostrar grandes pessoas que dão sua vida para fazer um jogo, entreter pessoas e mostrar sentimentos. Virou isso. Sinceramente, ninguém mais se importa com o GOT. É triste, mas é a realidade. E eu acho que o que mais reforça isso é que o GOT tem uma própria classificação de jogos indies. E aqueles jogos indies, sinceramente, são bem melhores do que os jogos que normalmente ganham o GOT. Claro que tem exceções, mas se você ler a lista inteira, você vai ver que às vezes é. Se eu não me engano, o único jogo indie que já ganhou o GOT foi It's Taken Two. O que realmente é um jogo muito, muito bom. E eu acho que merecia. E eu acho que a gente precisa de mais jogos assim. Conclusões finais. Joga jogo indie. Testa. Vê coisas fora da sua zona de conforto. Vê jogos que tem uma classificação horrível. Joga jogos que você normalmente não gostaria. Joga um RPG. Joga um roguelike. Joga um jogo indie. Tenta. Isso. E é isso que vai ajudar a fortalecer, na minha opinião, esses jogos. Tem uma lista imensa de jogos incríveis, inclusive os que foram lançados esse ano, como Clair Obscur, que é um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida, e eu sinto muito, mas eu quero muito que ele ganhe em cima de Death Stranding 2. Mas, infelizmente, eu acho que Death Stranding 2 ganhe. Não que Death Stranding seja ruim, mas eu acho que um jogo indie ser tão bom quando Clair Obscur é, é uma coisa muito perfeita. Basicamente foi isso. Obrigado por ter me escutado. E próxima semana, talvez, eu faça outro vídeo. Se você tiver alguma sugestão do que você quer que eu balbucie sobre, bota nos comentários ou eu faço um post na comunidade sobre alguns temas que eu tô pensando. Obrigada por ter assistido até o final.